Em outubro de 2017, um dos sensores militares de infravermelho mais avançados do planeta passou exatos 17 minutos e 27 segundos focado obsessivamente em um mistério nos céus do Iraque. Nossa, 17 minutos para um sistema desses é uma eternidade, né? Pois é, uma eternidade. E foram necessários quase 8 anos, além do envolvimento de um escritório do governo altamente especializado, para que a verdade sobre esse arquivo finalmente visse a luz do dia. Sim, ele só foi publicado agora, no final de abril de 2025. Exatamente. Então, a nossa missão na imersão de hoje é abrir uma espécie de caixa preta digital, sabe? Vamos examinar como as mais altas esferas de investigação lidam com o desconhecido. O que é fascinante aqui é que não estamos apenas olhando para um vídeo qualquer. É um estudo de caso real sobre como a tecnologia militar separa a ficção científica da realidade crua. E opera de uma forma bem fria e lenta, bem longe daquelas narrativas de ação de Hollywood. Com certeza, é pura burocracia e ciência. E para quem gosta de ter os dados exatos, a gente está falando do arquivo DOD 1109568846 com o ID de vídeo 960331. Que nos corredores da investigação ficou conhecido simplesmente como o caso do objeto Al-Taqadum. Isso. E antes da gente mergulhar a fundo nisso, eu quero deixar clara a nossa regra de ouro para quem está escutando hoje. Muito importante isso, para a gente não se perder, né? Exato. O objetivo aqui não é criar teorias da conspiração sobre alienígenas. A gente vai focar estritamente nos fatos crus, nos metadados da gravação e na metodologia do relatório. Para quem busca conhecimento rápido e profundo, o grande ganho aqui é entender o processo. Como eles resolvem a anomalia. Perfeito. Então, para entender essa investigação, a gente precisa primeiro se transportar para o momento exato da captura. Sim, porque a gente não tem como analisar os dados sem conhecer a ferramenta que gerou esses dados, sabe? A fonte da imagem dita o nível da ameaça. Ok, vamos desempacotar isso. O relatório diz que isso aconteceu na base aérea de Al-Taqadum, no Iraque, e o equipamento estava num, e eu cito, aeróstato de proteção militar. Que é um nome que, de primeira, soa meio confuso, né? Muito. Quando eu li, fiquei pensando que era só um balão, mas pesquisando, a gente vê que um aeróstato é basicamente um dirigível colossal de altíssima tecnologia. Sim, e ele não voa livremente, tá? Ele fica permanentemente amarrado ao solo por cabos extremamente fortes. É tipo um vigia flutuante de alta tecnologia. Exatamente. Fica lá ancorado, monitorando os céus em uma zona militar com um campo de visão totalmente desimpedido. E aí vem a grande questão. Por que um sensor infravermelho fixado num aerostato passaria 17 minutos focado num único ponto? O que dispara esse nível de atenção? Então a gente tem que lembrar do contexto, sabe? Iraque, 2017. Numa base de tensão ativa, qualquer objeto não identificado é tratado como uma anomalia de segurança em potencial. A premissa é de que tudo é letal até que se prove o contrário. Exato, pode ser um drone inimigo, tecnologia hostil. E o fato de usarem infravermelho é crucial aí. Porque eles não estão apenas capturando luz visível, né? Estão capturando assinaturas de calor. Isso. O infravermelho não precisa de sol. Ele mapeia microvariações de temperatura. Então, não tem como um objeto usar pintura camuflada para se esconder. Nossa, o que torna essa gravação prolongada ainda mais tensa. O sistema trava a mira em algo sem formato alado convencional e não solta mais. Sim, o tempo de 17 minutos e 27 segundos elimina qualquer chance de ser tipo um defeito de software ou um reflexo na lente. Não tem como ser só uma falha rápida. De jeito nenhum. E é essa duração que transforma isso num evento de alta prioridade e transfere a responsabilidade direto para uma agência de investigação especializada. E é aí que a gente passa da observação para o método científico-militar. A questão muda de o que foi filmado para como eles descobrem o que é. E quem assumiu essa missão foi o ARAO, o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios. Que, curiosamente, no documento aparece listado com a nomenclatura Aircraft Reports. É um detalhe meio redundante da burocracia, mas é o ARAO. E a metodologia deles é de uma frieza matemática incrível.
O documento diz que eles usaram análise de vídeo em movimento completo e técnicas de exame de pixels. Além dos dados de geolocalização do aeróstato, sabe, para avaliar a velocidade e a direção do objeto. E o relatório também joga uns fragmentos de dados brutos que chamam muita atenção. Tem uma linha que diz carregado, peças, terminou, seguida por 38,127, 112,342 e 2,54. São coordenadas bem específicas, né? Sim, mas confesso que lendo isso de primeira, me veio uma dúvida. A ARO, análise de movimento completo, exame de pixels, soa como filme de espionagem. Soa bastante, admito. Mas, na prática, olhar para pixels não é só dar um zoom na imagem no computador até ela ficar toda quadriculada. Como cruzar esses números brutos define a velocidade de algo no ar? Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vê que exame de pixels passa bem longe de ser só dar um zoom visual. Então, como funciona exatamente? O lance é que o sensor infravermelho não pinta uma tela com luz. Ele é tipo uma matriz com milhares de microtermômetros super precisos. Entendi. Ele lê a temperatura. Exato. Ele mede como a energia térmica muda de um pixel invisível para o pixel vizinho, quadro a quadro. Olha, isso me faz pensar numa analogia. É como se a gente tivesse um tabuleiro de xadrez gigante e totalmente escuro. Perfeito, uma ótima imagem. E aí, se a gente tem uma brasa quente flutuando acima desse tabuleiro, eu não preciso de uma lupa para adivinhar a velocidade dela. Exatamente. Você só precisa saber o tamanho dos quadrados do tabuleiro. Isso. Sabendo a dimensão, é só usar um cronômetro e contar quantos milissegundos a brasa leva para ir da casa A1 para a casa B2. E é por isso que aqueles números loucos, os vetores 38.127 e 112.342, entram aí. Eles são as coordenadas dessa brasa térmica deslizando pelo tabuleiro do sensor. Nossa, isso traduz muito bem a complexidade. Mas tem um detalhe, né? Para isso funcionar, o tabuleiro não pode estar tremendo ou saindo do lugar. E aí entra a sacada do aerostato. Como ele está firmemente amarrado ao solo, ele funciona como um ponto de ancoragem fixo. O ponto zero da matemática? Exato! O vento até pode balançar o cabo um pouquinho, mas o computador tem a latitude geométrica e a inclinação exata em tempo real. O que permite que a matemática do aero seja cirúrgica. O formato do borrão branco na tela acaba sendo irrelevante. Totalmente irrelevante. O que importa é como as leis da física e a matemática estão se comportando ali, ao longo do tempo. E com toda essa máquina militar de ponta rodando, a gente chega, inevitavelmente, ao resultado final. O funil de toda essa inteligência. Eles precisavam de uma resposta definitiva. As manobras do objeto desafiavam as leis da física. Tinha alguma quebra de inércia ou aceleração impossível. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O relatório concluiu que o objeto não apresentou características de desempenho anômalas. Nenhuma quebra aerodinâmica. Nenhum sistema de propulsão alienígena ou inimigo. A avaliação final deles, usando exame de pixels de milhões de dólares e trigonometria vetorial, foi que o objeto era apenas um conjunto de balões parcialmente esvaziados. Balões normais, flutuando sem rumo e sendo levados pelo vento. E o ARO atestou que a aparência batia perfeitamente com outros registros em banco de dados de balões soltos. É o peso de toda a engrenagem militar colidindo com o objeto mais banal possível, sabe? A ironia é deliciosa. Foram necessários sensores de grau militar no meio do Iraque, um escritório de resolução de anomalias e matemática avançada para filmar balões de festa murchos. E a ironia só aumenta quando olhamos para a linha do tempo dessa desclassificação. Sim, o vídeo foi gravado em 2017 e só agora, no amanhecer de 29 de abril de 2025, foi publicado. E publicado numa categoria super banal de imagens de apoio. Quase 8 anos para a burocracia governamental carimbar e liberar um vídeo dizendo fiquem tranquilos, eram só balões no vento. O atraso mostra como o sistema é lento e burocrático, com certeza. Mas eu acho que o fato deles terem chegado nessa conclusão tem muito valor. Como assim?
Você diz pela isenção? Sim, a pressão orçamentária e a vontade de encontrar inimigos muitas vezes criam um viés de confirmação enorme nas inteligências, sabe? Todo mundo quer achar uma ameaça real para justificar o equipamento. Exatamente. Mas o rigor científico prevaleceu. O sistema funcionou perfeitamente. Identificou a anomalia visual, aplicou a física e desmistificou o evento, sem pânico infundado. O que nos leva à lição principal da imersão de hoje. Tem um ensinamento incrível aqui para a forma como a gente consome informação no nosso dia a dia. Com certeza, essa é a ferramenta tática mais eficaz que a gente pode tirar desse caso. Para quem está sempre buscando se manter bem informado, esse caso do aeróstato é um lembrete monumental do rigor analítico. A gente vive saturado, sabe, de vídeos virais, imagens inexplicáveis, tudo feito para causar ansiedade em 5 segundos de tela. E aí a gente precisa aplicar o nosso próprio exame de pixels, né? Antes de pular para conclusões fantásticas ou abraçar teorias alarmistas. Exato. Nós precisamos ser a âncora, como o aerostato. Estabelecer pontos estáveis de observação antes de tratar um borrão na internet como um evento apocalíptico. Na maioria esmagadora das vezes, as coisas mais assustadoras ou bizarras são apenas as leis da física lidando com a realidade normal, os balões murchos do nosso cotidiano. Isso levanta uma questão importante e até meio instigante, que os dados não abraçam diretamente, mas que a gente precisa pensar para o futuro. Manda. O que você está pensando? Se a gente observar bem, o Aaro teve uma paciência monumental para processar tudo isso e concluir de forma segura que não era uma ameaça. Foi lento, levou 8 anos, mas foi exato e humano. Exato. Mas agora a gente está migrando rapidamente para um processamento preditivo feito por inteligências artificiais em tempo real. Nossa, é verdade. Automação total da defesa. Pois é. E se num futuro próximo a gente entregar as decisões desse tabuleiro de xadrez infravermelho inteiramente a uma rede neural autônoma operando em uma zona de guerra? Você acha que ela teria a mesma frieza? Essa é a grande dúvida. Será que a máquina vai ser veloz e exata o suficiente para rir instantaneamente da assinatura térmica de um balão inofensivo? Economizando 8 anos de burocracia, no caso. Sim. Ou será que esse treinamento super rígido feito para erradicar o menor risco tático vai fazer o algoritmo alucinar matematicamente? Nossa, um falso positivo letal, se diz. Isso. Um sistema hipervigilante poderia muito bem rotular meros balões de hélio murchos como vetores mortais iminentes e disparar um alerta falso na mesma hora. E a gente pode acabar criando nossos próprios monstros através do pânico do algoritmo. Exatamente. Diante do maquinário absurdo que a gente tem, o verdadeiro dilema nas próximas décadas não vai estar no céu escuro que as câmeras vasculham. Vai estar no núcleo de decisão artificial que aperta o gatilho, né? E na capacidade vacilante que essa IA vai ter de tolerar a nossa realidade tão banal sem se deixar levar por uma ansiedade sintética letal. Um pensamento fantástico para encerrar. A gente fica por aqui na imersão de hoje. Até a próxima.